Olá, senhoras, olá, senhores, sejam todos muito bem-vindos. Este é o CP Iuris e eu sou o professor Alexandre Salim. Você me encontra ali no Instagram como @prof.alexandresalim. Estamos juntos aqui no CP Iuris, analisando, examinando, aprofundando a legislação penal especial. A nossa aula de hoje ela vai versar sobre a grande novidade em termos de legislação penal especial. E esta grande novidade diz respeito à nova lei de abuso de autoridade. A Lei 13.869, vamos para a tela, do dia 5 de setembro de 2019. 13.869/19. Nós vamos trabalhar, portanto, na aula de hoje com a lei de abuso de autoridade. Lei 13.869/2019. Bom, existem algumas questões preliminares. Questões preliminares. Eu tenho que conversar com as senhoras e os senhores a respeito da vigência da lei de abuso de autoridade e das revogações que a lei procedeu lá no finalzinho dela. Vamos começar pela vigência. Esta lei ela foi publicada no dia 5 de setembro de 2019 e depois retificada com uma republicação no dia 18 de setembro. E ela traz um prazo de vacatio legis de 120 dias. Portanto, nós temos que contar 120 dias depois da sua publicação oficial. Coloque na tela para mim. Eu vou abrir a lei de lavagem de novo, a lei de abuso de autoridade de novo, e vou até o finalzinho que fala, olha lá, da publicação. Esta lei entra em vigor após decorridos 120 dias de sua publicação oficial, prazo de vacatio legis. A publicação se deu no Diário Oficial do Poder Executivo da União de 5 de setembro e depois houve uma retificação em 18 de setembro. Bom, tem prevalecido o entendimento no sentido de que o que vale é a data da publicação oficial. Portanto, a partir de 5 de setembro, nós contamos 120 dias, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Então, seja para o entendimento majoritário, a partir de 5 de janeiro, a lei está vigendo, seja para o entendimento minoritário, que fala que a republicação é uma nova publicação, seria 18 de janeiro. O certo é que a partir de janeiro de 2020, ponha na tela, você tem a vigência da Lei 13.869, abuso de autoridade. Esta lei, ela expressamente revogou a 4.898. Está aqui, ó. Revogam-se, em primeiro lugar, a 4.898, a antiga Lei de abuso de autoridade. Revogação expressa. Revogação expressa do parágrafo 2º do 150. O 150 do Código Penal traz a violação de domicílio. Abri o Código Penal, fui para o 150, violação de domicílio. Está expressamente revogado este parágrafo 2º. Está aqui ela, né? A 13.869. Aumenta-se a pena de 1/3 se o fato é cometido por funcionário público fora dos casos legais, ou com inobservância das formalidades estabelecidas em lei ou com abuso de poder. Expressamente revogado. Como também a lei revoga, veja aqui comigo, o 350 do Código Penal. O 350, todo ele está revogado. Vamos até ele. Exercício arbitrário ou abuso de poder. Ordenar, deixa eu arrumar aqui, ordenar ou executar medida privativa de liberdade individual, sem as formalidades legais ou com abuso de poder. Parágrafo único. Na mesma pena incorre o funcionário que ilegalmente recebe e recolhe alguém à prisão ou a estabelecimento destinado à execução de pena privativa de liberdade ou de medida de segurança,
prolonga a execução de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir em tempo oportuno ou de executar imediatamente a ordem de liberdade, submete pessoa que está sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei e efetua com abuso de poder qualquer diligência. Tudo isso revogado pela 13.869. Tá? Bom, falamos sobre estas questões preliminares. Agora vamos para a lei. E o primeiro tópico da 13.869 diz respeito a disposições gerais. Põe na tela para mim, por favor. Voltamos para a 13.869, lá no comecinho dela. Olha lá, 13, deixa eu voltar aqui, 13.869 de 19. Disposições gerais. Bom, aqui nós temos várias coisinhas para conversar. Disposições gerais. Disposições gerais. A lei de abuso de autoridade, ela diz assim no artigo 1º. Esta lei define os crimes de abuso de autoridade cometidos por agente público. Veja, o Código Penal fala em funcionário público. A lei de abuso de autoridade em agente público, servidor ou não, que, no exercício de suas funções ou a pretexto de exercê-las, abuse do poder que lhe tenha sido atribuído. Nós já veremos o que é agente público para a lei. Está no artigo 2º. Segura que eu já chego lá. O parágrafo 1º do artigo 1º é um dos dispositivos mais importantes da lei, porque ele traz um dolo específico. Antes de eu chegar ao parágrafo 1º, vamos recordar a atual estrutura da tipicidade penal. Põe na tela. O que é de mais moderno hoje em direito penal, na teoria do crime, diz respeito a esta estrutura da tipicidade penal. A tipicidade penal formada por uma tipicidade objetiva e por uma tipicidade subjetiva. A tipicidade objetiva, por sua vez, estruturada por tipicidade formal e tipicidade material, e a tipicidade subjetiva pelo dolo ou dolo genérico e pelo elemento subjetivo especial. Aquilo que muitos chamam de dolo específico. Tipicidade objetiva formada por tipicidade formal e por tipicidade material. Tipicidade formal é um puro e simples juízo de adequação. Você vai verificar se o fato que foi praticado no mundo real se amolda, se adequa ao que está previsto em lei como crime ou contravenção. Só, sem nenhum juízo de valor. Tipicidade material pressupõe o desvalor da conduta e ou o desvalor do resultado. Na tipicidade material, você vai verificar se houve uma ofensa efetiva ao bem tutelado. Uma ofensa tão grave que justifica a intervenção do direito penal, que é um direito de última ratio, nos ensina o princípio da subsidiariedade penal. É um direito de última ratio. O que nos diz a subsidiariedade penal? Que o nosso direito penal só intervém quando outros ramos do direito, notadamente o civil e o administrativo, não conseguirem solucionar de forma satisfatória o conflito social. Só aí você chama o penal. Então lembra, põe na tela. Tipicidade objetiva formada por tipicidade formal. Um puro e simples juízo de adequação. E formada por tipicidade material, desvalor da conduta e ou do resultado. Nós vamos ver se houve um ataque realmente intolerável ao bem tutelado que justifica a intervenção do direito penal. Dentro da tipicidade subjetiva, você analisa em primeiro lugar o dolo, ou dolo genérico. Ou seja,
vontade e consciência dirigidas a um resultado. Existem crimes dolosos que se satisfazem apenas com dolo genérico. Ponha na tela. Exemplo disso é o nosso homicídio simples. Se eu pegar aqui no Código Penal e abrir o 121, olha lá, matar alguém, pena de reclusão de 6 a 20 anos, pronto. É um crime doloso que se satisfaz só com dolo geral. Agora, existem crimes que, além do dolo genérico, exigem também o dolo específico, aquilo que tecnicamente é chamado de elemento subjetivo especial. Pessoal, é uma finalidade especial do agente, além do dolo. Exemplo disso, ponha na tela, é a extorsão no Código Penal. A extorsão que está no 158. Veja, o crime, ele começa falando em constranger alguém mediante violência ou grave ameaça. Isto aqui é o dolo genérico. Agora pensa comigo, se houvesse apenas o dolo genérico, não era extorsão, era constrangimento ilegal. Obrigar a vítima a fazer ou a deixar de fazer alguma coisa. Isto é constrangimento ilegal. Então, além do dolo no constranger, põe na tela. Eu preciso da finalidade especial de querer obter uma indevida vantagem econômica, que é o dolo específico. É o elemento subjetivo especial. Pois bem, os crimes de abuso de autoridade, eles são todos dolosos. Não há abuso de autoridade culposo. Só que além do dolo genérico, exigem também um dolo específico, este elemento subjetivo especial. Este elemento subjetivo especial, dentro da lei de abuso de autoridade, está no parágrafo 1º do artigo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente, com a finalidade específica de prejudicar outrem, ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou ainda por mero capricho ou satisfação pessoal. Então veja, para configurar hoje abuso de autoridade no Brasil, nós precisamos do dolo genérico, e nós veremos o dolo em cada um dos crimes, e também deste dolo específico que está aqui no artigo 1º, parágrafo 1º. Então eu quero prejudicar alguém, ou eu quero beneficiar a mim mesmo, ou eu quero beneficiar a terceiro, ou é por mero capricho, ou é por satisfação pessoal. Aliás, põe na tela, capricho é birra, capricho é birra, capricho é teimosia. Olha ali, capricho é uma vontade repentina, sem justificativa, ao passo que satisfação pessoal significa qualquer comportamento que venha contentar o interesse do agente público. Então ele quer ajudar alguém, ele quer prejudicar alguém, ele quer humilhar a vítima, diminuir a vítima, subjugá-la. Pode ser para satisfazer pessoalmente aquele agente. O certo é que você precisa de dolo específico para cada um dos crimes de abuso de autoridade. Então eu quero prejudicar alguém, ou eu quero beneficiar a mim mesmo, ou eu quero beneficiar a terceiro. Ou é por mero capricho, ou é para satisfação pessoal. Põe na tela, é o parágrafo 1º. E claro, como não podia deixar de ser, a divergência na interpretação da lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso. Como não poderia deixar de ser? Seria o absurdo dos absurdos, porque pensa, nós temos um juiz decidindo de uma forma, outro de outra. Nós temos uma Câmara Criminal decidindo o fato de maneira X e a do lado, a outra Câmara, de maneira Y. Então, esta divergência na análise dos fatos, das provas ou na interpretação da lei, por favor, não é, põe na tela, abuso de autoridade. É o parágrafo 2º. Tá? E aí nós chegamos nos sujeitos do crime. Então, olha ali. Ponto 3. Deixa eu pegar o azulzinho de novo. Sujeitos do crime. Sujeitos do crime. Eu quero te lembrar que, quanto ao sujeito ativo, o crime, ele pode ser comum, ele pode ser próprio
ou ele pode ser de mão própria. O crime é comum quando ele pode ser praticado por qualquer pessoa. O crime é próprio quando o sujeito ativo só pode ser aquele que preenche certas condições ou qualidades que estão no tipo: ser funcionário público no peculato, ser mãe no infanticídio. E ele é de mão própria quando, além de próprio, ele exige uma atuação pessoal. Então, o de mão própria é o próprio mais a atuação pessoal. Por exemplo, no autoaborto tem que ser gestante, é crime próprio. Agora, ela gestante tem que consumar o crime, porque é autoaborto. Autoaborto. Então é um crime próprio de mão própria. Tá? Põe na tela. Todos os crimes de abuso de autoridade, eles são crimes próprios. Todinhos. Todos os crimes de abuso de autoridade são crimes próprios. Por quê? Porque eles só podem ser praticados por agente público. É sujeito ativo do crime de abuso de autoridade qualquer agente público, servidor ou não, da administração direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e de território, compreendendo, mas não se limitando a. Veja, mas não se limitando a significa, senhoras e senhores, que este rol que virá a seguir não é taxativo. Este rol é puramente exemplificativo. Põe na tela, compreendendo, mas não se limitando a servidores públicos e militares ou a pessoas a eles equiparadas. Eu já volto aos militares. Aos membros do poder legislativo, aos membros do poder executivo, aos membros do poder judiciário, aos membros do Ministério Público, aos membros dos tribunais ou conselhos de contas. E o parágrafo único, ele diz: reputa-se agente público para os efeitos desta lei todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração. Eu quero que você lembre aqui de duas coisas em especial: do jurado no dia do júri e do mesário no dia das eleições. Qualquer função pública, ainda que transitória, ainda que sem remuneração, põe na tela, é agente público. É agente público. Então, todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra investidura, qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função. Olha o emprego. Por que eu chamo a tua atenção para o emprego agora? Para os terceirizados. Então, por exemplo, lá na minha promotoria de justiça, aquela senhora que cuida do cafezinho, que cuida da limpeza, os terceirizados são agentes públicos para fins penais. Põe na tela, emprego público, tá? Em órgão ou entidade abrangidos pelo caput do artigo. Eu te falei que eu voltaria aos militares. O que eu quero te lembrar? Eu quero te lembrar que a nossa Constituição Federal fala da Justiça Militar da União e dos Estados. Isto é muito importante quando tu estudas a chamada competência em razão da matéria. Lembra que no processo penal nós falamos em competência em razão do lugar, é a competência territorial, a competência em razão da matéria, aquela em razão da natureza da infração, e a competência em razão da pessoa, que é o foro especial por prerrogativa de função, aquilo que todos chamam de foro privilegiado. Bom, vem para a tela comigo. No que tange, deixa eu pegar aqui o nosso esqueminha de aula de novo. No que tange a competência, deixa eu pegar o azul, ó. No que tange a competência em razão da matéria, o que você tem que lembrar? Que aqui nós estudamos a competência do Tribunal do Júri. Estudamos a competência criminal da Justiça Federal.
estudamos a competência criminal da Justiça Eleitoral e estudamos a competência criminal da Justiça Militar. É isto que você estuda no processo penal quando dá análise da competência em razão da matéria. Lembrando que se trata de uma competência absoluta. Isto significa, senhoras e senhores, que ela não se modifica e nem se prorroga. E que se ela for descumprida, ela gera nulidade absoluta. Bom, nos interessa por hora, põe na tela, a competência criminal da Justiça Militar. Você vai para a Constituição Federal e o artigo 124 fala da Justiça Militar da União, enquanto que o 125, parágrafo 4º, fala da Justiça Militar dos Estados. Então, se eu for para a Constituição, abri a nossa CRFB e pulei para o 124, diz assim: a Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei. E o 125, parágrafo 4º, compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os crimes, processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei. Diz a mesma coisa, né? Só que uma é da União, outra é dos estados. Veja, esta lei sempre foi o CPM, o Código Penal Militar, o Decreto-Lei 1001 de 69. Agora, a partir da reforma de 2017, das alterações que advieram no artigo 9º do CPM em 2017, você tem um alargamento da competência criminal da Justiça Militar. Coloque na tela para mim. O artigo 9º, que fala em crimes militares em tempo de paz, ele diz assim: consideram-se crimes militares em tempo de paz. Inciso 2. Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal quando praticados. Aí vem 5 hipóteses. Por militar em situação de atividade ou assemelhado contra militar, na mesma situação ou assemelhado. Por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado ou civil. Por militar em serviço ou atuando, em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ou ainda fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado ou civil. Por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, assemelhado ou civil. Por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração militar ou a ordem administrativa militar. A grande novidade aqui foi ter colocado e os previstos na legislação penal. Porque antes de 2017 era assim, consideram-se crimes militares os previstos neste código quando praticados. Agora, são crimes militares os que estão neste código, no CPM, e os previstos na legislação penal. Pessoal, e os previstos na legislação penal pode ser a comum, o Código Penal, ou a especial. E aí eu te pergunto, qual crime em lei especial que você acha que terá maior incidência em se tratando de militar? De PM, de policial militar? É óbvio que a grande incidência será de abuso de autoridade. Não estou dizendo que vão praticar, eu estou dizendo que a imputação será de abuso de autoridade. Abuso de autoridade. 13.869. Não, agora com a lei nova. A grande incidência, o nosso trabalho em se tratando de militares será no caso do abuso de autoridade. Por quê? Põe na tela. Porque o abuso de autoridade está em legislação penal e pode ser considerado crime militar quando praticado em uma dessas hipóteses, A, B, C, D e E. E convenhamos, né? Tá tudo aqui na A, B, C, D e E. É difícil algo que não esteja. Por isso
Se nós entendermos que o militar em serviço, ele vai praticar abuso de autoridade agora, ainda que seja o abuso de autoridade da Lei 13.869 e que vai responder na Justiça Militar, porque vai ser considerado crime militar, está superado o entendimento da súmula 172 do STJ. Olha o que eu estou te dizendo. Põe na tela. A súmula 172 do STJ, ele está aqui, diz assim: compete à Justiça Comum processar e julgar militar por crime de abuso, ainda que praticado em serviço. Só que o abuso agora é crime militar, conforme a alteração de 2017. Então não compete mais à Justiça Comum, compete à Justiça Militar, porque é considerado crime militar quando praticado nas letras A, B, C, D e E do 9º inciso 2º. Então cuidado, porque nas hipóteses do artigo 9º, você não aplica mais a súmula 172. Porque a competência, põe na tela, não é da Justiça Comum, a competência é da Justiça Militar. Restando superado o entendimento da súmula 172. Tá? Voltei para o nosso esquema de aula. Nós falamos, olha lá, ponto 1, questões preliminares. Ponto 2, disposições gerais. Ponto 3, sujeitos do crime. Ponto 4, ação penal. Ponto 4, ação penal. A nossa lei de abuso de autoridade, aqui no artigo 3º, fala da ação penal. Os crimes previstos nesta lei são de ação penal pública incondicionada. Será admitida a ação privada se a ação penal pública não for intentada no prazo legal, cabendo ao MP aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. A ação privada, subsidiária, será exercida no prazo de 6 meses, contado da data em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Bom, regra geral, então, os crimes são de ação penal pública incondicionada. Isto significa que nós, promotores de justiça, os colegas procuradores da República, nós seremos os titulares. Nós ofereceremos denúncias no caso de crimes de abuso de autoridade. Agora, quando o MP é omisso, é inerte, quando há desídia, quando nós não trabalhamos no prazo legal, e qual é o prazo legal? Como a lei de abuso de autoridade não traz prazo especial para oferecer a denúncia, é o prazo geral do artigo 46 do CPP. 5 dias preso, 15 dias solto. Então, digamos que eu tenha 5 dias para denunciar o preso. Não denunciei? No 6º dia, é o dia 1, põe na tela, dos 6 meses, é o dia 1 dos 6 meses para oferecer a queixa subsidiária, a ação privada subsidiária da pública. Eu tenho, vamos lá, 15 dias para denunciar o solto. Não denunciei em 15 dias? No 16º é o dia 1 dos 6 meses para oferecer a ação privada subsidiária da pública, tá? Agora lembra, a ação privada subsidiária, a queixa supletiva ou subsidiária, ela só cabe quando houver omissão, inércia, desídia do MP. Lembra que o MP, ele tem 3 caminhos. Ele pode denunciar, ele pode requisitar diligências ou ele pode promover o arquivamento. Se o MP promoveu o arquivamento, ele não foi omisso, ele não foi inerte, não houve desídia do membro do MP. Então não cabe a queixa subsidiária. Só cabe quando ele não fez nada. Põe na tela para mim. Este é o artigo 3º, tá? Regra geral, ação penal pública incondicionada. Somente se o membro do MP foi omisso, foi inerte, se houve desídia, aí cabe a chamada ação penal privada subsidiária da pública, que é a queixa subsidiária ou supletiva. Tá? Bom, no próximo bloco nós continuaremos trabalhando com aspectos gerais, uma parte geral, uma teoria geral dos crimes de abuso de autoridade. Dentre outras coisas, veremos efeitos da condenação e veremos penas restritivas de direitos, bem como a relação daquele fato com o direito penal, administrativo e com o direito civil. As 3 esferas conversando aqui
em se tratando de abuso de autoridade. Até o próximo bloco. Minhas amigas e meus amigos, voltamos para o nosso segundo bloco aqui no CPI Iuris, trabalhando a novíssima lei, a grande novidade em termos de leis penais especiais, a Lei de Abuso de Autoridade, a 13.869, uma lei de 2019, mas que, põe na tela, como nós vimos no primeiro ponto, entra em vigor em 2020. Falamos ponto 2, disposições gerais, eu te mostrei o dolo específico do artigo 1º, parágrafo 1º. Falamos ponto 3 dos sujeitos do crime, te mostrei que o crime é próprio porque exige agente público. Falamos ponto 4 da ação penal, em regra, pública e incondicionada. No ponto 5, nós vamos aos efeitos da condenação. Efeitos da condenação. O que você tem que lembrar antes de mais nada? Que os efeitos da condenação que nos interessam, é claro, aqui para fins de abuso de autoridade, como perda do cargo, no Código Penal estão no 92. Então, ponha na tela, é para ele que nós vamos agora. Vamos lá para o Código Penal, comecinho dele. Código Penal, comecinho dele, e eu vou abrir agora o 92. Diz assim: são também efeitos da condenação. Nós temos 3 incisos, nos interessa o inciso primeiro, a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. Bom, o que você tem que saber? Que para o Código Penal, parágrafo único do 92, esses efeitos não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. São efeitos, senhoras e senhores, que não decorrem da pura e simples condenação. Regra geral, como toda regra tem exceção. Onde é que nós temos exceção? Na lei de tortura. O artigo 1º, parágrafo 5º da 9455 de 97, traz efeito automático. Lá na lei do crime organizado, na lei que define organização criminosa, o artigo 2º, parágrafo 6º da lei 12.850 de 2013, fala em efeito automático. Então lembra, por exemplo, um policial que vem condenado de forma definitiva, com trânsito em julgado, a perda do cargo público é um efeito automático da condenação, se for condenação por tortura ou condenação por integrar organização criminosa. Tá? No caso do abuso de autoridade, esta perda do cargo só ocorrerá se houver 1. Reincidência específica e 2. Motivação na sentença. O efeito não é automático também, põe na tela, no abuso de autoridade. Então, vamos aos efeitos da condenação, ponto 5, que estão na nossa Lei de Abuso de Autoridade, a 13.869. Desci e cheguei até o artigo 4º. São efeitos da condenação. 1. Tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime, devendo o juiz, a requerimento do ofendido, fixar na sentença o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos por ele sofridos. Aliás, na fixação deste valor mínimo para reparar o dano causado pelo crime, o STJ ele vem exigindo o seguinte, abre aspas aqui. Ele vem exigindo o seguinte: a jurisprudência do STJ é no sentido de que a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, então nós, promotores na denúncia, temos que pedir expressamente isto, temos que indicar o valor e temos que instruir de forma probatória especificamente. Então, além de indicar, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e instrução probatória específica, de modo a possibilitar ao réu o direito de defesa, com a comprovação de inexistência de prejuízo a ser reparado ou indicação de quantum diverso. O que eu utilizei é só um exemplo do que está na jurisprudência do STJ. Decisão de 2019, agravo regimental no recurso especial 1785526. Tá? Então lembra, tornar certa a obrigação de indenizar é a reparação do dano. Depois, temos a inabilitação
para o exercício de cargo, mandato ou função pública pelo período de 1 a 5 anos. E, finalmente, temos a perda do cargo, do mandato ou da função pública. Agora, cuidado aqui no 2 e no 3, porque o parágrafo único te diz: os efeitos previstos no 2 e no 3, ou seja, inabilitação e perda, são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. Não é qualquer reincidência, é reincidência específica em abuso de autoridade. E não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença. Então lembra, para fins de perda do cargo no abuso de autoridade, só se houver reincidência específica em abuso de autoridade e motivação específica na sentença. Tá? Saímos dos efeitos da condenação e vamos para as penas alternativas, as restritivas de direitos. Na tela. Olha aqui. O nosso ponto 6. Penas restritivas de direitos. As PRDs, penas restritivas de direitos. A lei de abuso de autoridade, ela vai dizer aqui no artigo 5º o seguinte: as penas restritivas de direitos substitutivas das privativas de liberdade previstas nesta lei são prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e a suspensão do exercício do cargo, da função ou do mandato pelo prazo de 1 a 6 meses com a perda dos vencimentos e das vantagens. Parágrafo único. As penas restritivas de direitos podem ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. E acabou. É isso que a lei de abuso de autoridade fala sobre as restritivas. Veja, a lei especial não traz requisitos. Se a lei especial não traz requisitos para a substituição, você busca os requisitos na lei geral. Põe na tela. E a lei geral, é claro, é o Código Penal. O Código Penal, no seu artigo 44, ele traz os requisitos para a substituição, dizendo que as penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade quando aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4 anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. Aí depois fala quando for culposo, mas não tem crime de abuso de autoridade culposo na lei. 2. O réu não for reincidente em crime doloso. E 3. Algumas circunstâncias judiciais favoráveis do 59. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Então veja, são 6 das 8 circunstâncias judiciais do 59 têm que ser favoráveis. Esses requisitos gerais do Código Penal, eles têm que estar presentes, põe na tela, para a substituição mesmo na lei de abuso de autoridade, porque a lei especial não traz requisitos. Tá? Bom, e no que tange a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, o que você tem que lembrar? Que o Código Penal, ele só vai autorizar estas penas alternativas, prestação de serviços ou à comunidade ou a entidades públicas, se nós tivermos uma aplicação de uma pena superior a 6 meses de privação da liberdade. Está expresso no 46. A PSC, prestação de serviços comunitários, põe na tela. Ela só é possível se... Olha aqui o Código Penal. 46, está aqui. Ó, a prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 meses de aplicação de privação da liberdade. Só que veja, esta regra do Código Penal não está na lei especial. Então hoje nós temos duas posições, há uma discussão. Vale para qualquer condenação em abuso de autoridade? Ou a PSC, prestação de serviços comunitários, só vale para condenações em abuso de autoridade superiores a 6 meses? Há duas posições. Aliás, essa discussão ela não é nova, ela já existe em outras leis penais especiais, como por exemplo na Lei de Crimes Ambientais, a 9.605 de 98. Tá?
Por outro lado, põe na tela, no que tange a outra PRD, a outra pena restritiva de direitos, que é a suspensão do exercício do cargo, da função do mandato, pelo prazo de 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos e das vantagens, aqui nós temos uma particularidade interessante, porque o Código Penal, ele vai nos dizer, no artigo 55, olha aqui, artigo 55, que as penas restritivas de direitos referidas nos incisos tal, terão a mesma duração da pena privativa de liberdade substituída. A mesma duração. A pena alternativa tem a mesma duração da privativa de liberdade, diz o Código Penal. Só que a lei especial, voltei para ela traz um prazo diferenciado. Lei especial prevalece sobre a geral. Porque aqui não há omissão, como lá em cima. Aqui não há omissão, eu tenho regra expressa. Então, ao invés de ser o mesmo prazo da pena privativa de liberdade, esta pena alternativa de suspensão é por 1 a 6 meses. Aqui tem regra expressa. Tá? Bom, depois, pessoal, nós temos que conversar o penal com o civil, o penal com o administrativo. Então, o nosso próximo tópico, ainda nesta teoria geral dos crimes de abuso de autoridade, põe na tela, diz respeito às chamadas sanções. Deixa eu baixar aqui. Ó, na verdade, eu vou para o 1.7, então. 7. Sanções de natureza civil, e administrativa. Sanções de natureza civil e administrativa. Bom, a independência entre as instâncias criminal, civil e administrativa, ela existe. Tudo bem, ela não é absoluta, mas ela existe. Isso significa que o mesmo fato, ele pode ser crime e ilícito administrativo. Há uma independência das instâncias, das esferas criminal, civil e administrativa. Tudo bem, essa independência não é absoluta, mas ela existe. É por isso que o mesmo fato pode ser crime e infração disciplinar no âmbito administrativo, sem prejuízo de eventual reparação do dano na esfera civil. A lei de abuso de autoridade, põe na tela, ela vai nos dizer o seguinte. Artigo 6º. Das sanções de natureza civil e administrativa. As penas previstas nesta lei são aplicadas independentemente das sanções de natureza civil ou administrativa cabíveis. Claro, porque há uma independência das esferas. As notícias de crimes previstos nesta lei, que descreverem falta funcional, serão informadas à autoridade competente com vistas à apuração. As responsabilidades civil e administrativa são independentes da criminal, não se podendo mais questionar sobre a existência ou a autoria do fato quando essas questões tenham sido decididas no juízo criminal. Então, transitou em julgado no crime, não se discute mais no civil e no administrativo sobre a materialidade ou sobre a autoria. E mais, faz coisa julgada no civil e no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Aliás, pessoal, como já está no 65 do CPP. A diferença é que o 65 diz faz coisa julgada no civil e a lei de abuso de autoridade complementa e também no administrativo. Põe na tela. São as causas excludentes da ilicitude. Olha aqui o que eu abri, Código de Processo Penal. Dentro do CPP, eu vou para o 65. Faz coisa julgada no civil a sentença penal que reconhecer ter sido o ato praticado em estado de necessidade, em legítima defesa, no estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Ou seja, em causas de exclusão da ilicitude. Se houver decisão definitiva no crime, isto faz coisa julgada no civil. Se for abuso de autoridade, faz coisa julgada no civil e também no administrativo disciplinar. Legal, né? E aí, senhoras e senhores, nós chegamos
nos crimes em espécie. Saímos desta que eu estou chamando de parte geral ou teoria geral dos crimes de abuso de autoridade e chegamos agora nos crimes em espécie, que começam lá no 9º e vão até o 38. São vários crimes de abuso de autoridade. Põe na tela, vamos enfrentá-los aqui um a um. O meu ponto 8, então, deixa eu tirar esse sublinhadinho aqui. O meu ponto 8, então, ele diz respeito, canetinha, pronto, aos crimes em espécie. Os crimes em espécie, que como eu te disse, eles começam no artigo 9º até o artigo 38, tá? Da Lei de Abuso de Autoridade, a Lei 13.869, de 2019. Artigo 9º até o 38. Bom, vamos ver cada um dos crimes com as suas particularidades. Coloque na tela, por favor. Nós vamos começar pelo artigo 9º, que diz assim: decretar, deixa eu arrumar aqui, decretar medida de privação da liberdade e manifesta desconformidade com as hipóteses legais, detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único, incorre na mesma pena a autoridade judiciária que, dentro de prazo razoável, deixar de 1. Relaxar a prisão manifestamente ilegal. 2. Substituir a prisão preventiva por medida cautelar diversa ou de conceder liberdade provisória quando manifestamente cabível. 3. Deferir, liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. O sujeito ativo deste crime do artigo 9º só pode ser o agente público que tem competência ou atribuição para determinar medida privativa da liberdade. Pode ser o juiz, mas pode ser também o delegado de polícia. É só você pensar. O delegado de polícia, por exemplo, ele determina a autuação em flagrante de alguém fora das hipóteses de flagrância. Põe na tela para mim. E as hipóteses de flagrância estão expressamente na lei. São hipóteses legais do artigo 302, olha aqui, do CPP. CPP. Considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração ou acaba de cometê-lo. Isto aqui é o flagrante próprio. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser o autor da infração, é o flagrante impróprio ou quase flagrante, ou é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração. É o flagrante ficto ou presumido. Fora das hipóteses legais, eu dizia, o delegado de polícia, ele determina a autuação de alguém em flagrante. Agora lembra, só haverá o crime se houver dolo específico. Ele faz isso para prejudicar alguém. Ele faz isso para beneficiar a si mesmo. Ele faz isso para beneficiar a terceiro. Ele faz isso por mero capricho. Ele faz isso para satisfação pessoal. Tá? Bom, põe na tela. No parágrafo, você tem a expressão autoridade judiciária. Então, o sujeito ativo, no caso do parágrafo, só pode ser o juiz. Tá? Bom, muito cuidado, porque a lei não estabelece o que é prazo razoável. Ela não diz o que é prazo razoável. Aliás, várias elementares de crimes aqui da Lei de Abuso de Autoridade são elementares que trazem dúvida, porque não são especificadas pelo legislador, causam insegurança jurídica e darão ensejo, com certeza, a infindáveis discussões jurídicas sobre o tema, tá? Coloque na tela, nós não sabemos o que é prazo razoável. Tá bem? Eu saio do artigo 9º e chego no artigo 10. O artigo 10 diz assim: decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Detenção de 1 a 4 anos e multa.
Eu começo te lembrando que, em relação a réus e investigados, o plenário do STF, por maioria, já havia dito, é inconstitucional. A condução coercitiva de réus ou investigados, o STF, por maioria, disse, é inconstitucional. Na verdade, o STF disse que o artigo 260 do CPP não foi recepcionado pela Constituição. Eu vou te trazer aqui uma sugestão de leitura complementar à nossa aula, ponha na tela, que está nas notícias STF, olha lá, de 14 de junho de 2018. Plenário declara a impossibilidade da condução coercitiva de réu ou investigado para interrogatório. Por maioria, o plenário do STF declarou que a condução coercitiva de réu ou investigado para interrogatório, constante do artigo 260 do CPP, não foi recepcionada pela Constituição. A decisão foi tomada no julgamento das arguições de descumprimento de preceito fundamental, as ADPFs 395 e 444, ajuizadas respectivamente pelo PT e pela OAB. O emprego da medida, segundo o entendimento majoritário, representa restrição à liberdade de locomoção e viola a presunção de não culpabilidade, sendo, portanto, incompatível com a Constituição. Eu te confesso que lamentei a decisão do STF, tá? Em face das ações ajuizadas pelo PT e pela OAB, porque era, até então, um importante instrumento de trabalho para nós, membros do Ministério Público, tá? Mas não pode, acabou. O STF, por maioria, disse, é inconstitucional o 260, ou ele não foi recepcionado. Só que eu chamo a tua atenção porque, põe na tela, o STF, ele disse que esta proibição vale para réus e para investigados. Enquanto que o crime da Lei Especial de Abuso de Autoridade fala em condução coercitiva de testemunhas também. Quanto aos investigados, tudo bem, o STF já tinha dito que não pode. Mas e quanto à testemunha? Agora decretar condução coercitiva de testemunha que seja manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecer em juízo é crime. O que você tem que lembrar aqui em relação a este finalzinho? Que o CPP, voltei para ele, no seu artigo 218, ele diz, CPP, se irregularmente intimada, a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar seja conduzida por oficial de justiça que poderá solicitar o auxílio da força pública. Então vejam, nós precisamos da prévia intimação para ser ouvida em juízo. Tá? Haverá o crime de abuso de autoridade se houver a condução coercitiva desta testemunha sem a prévia intimação para comparecer ao juízo, conforme na tela o 218. O crime, então, de novo, é este: decretar a condução coercitiva de testemunha, por lei o investigado, sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Este é o crime de abuso de autoridade. Tá? Sempre lembrando, senhoras e senhores, que o crime, ele necessita do dolo específico. Mesmo que este dolo específico, esta finalidade especial de agir, não esteja aqui. Põe na tela. E no 10 não está. O 10 diz assim, o crime é decretar a condução coercitiva de testemunha ou investigado manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Você está vendo? O dolo específico não está aqui. Só que numa interpretação sistemática da lei, integradora da lei, você vai até, dentro da lei, o artigo 1º, parágrafo 1º. As condutas descritas nesta lei constituem crime de abuso de autoridade quando praticadas pelo agente com a finalidade específica: 1. De prejudicar outrem, ou 2. De beneficiar a si mesmo, ou 3. De beneficiar a terceiro, ou 4. Por mero capricho do agente público, ou 5. Por satisfação ou para satisfação pessoal do agente público. Somente se estiver presente uma ou mais destas finalidades específicas, você terá caracterizado
o crime de abuso de autoridade. Tá? Continuamos com os crimes em espécie no nosso próximo bloco. Senhoras e senhores, estamos de volta. Nós estamos trabalhando aqui no CPI Iuris com a grande novidade em termos de legislação penal especial, que é a novíssima Lei de Abuso de Autoridade. A lei, põe na tela, 13.869 de 2019. Nós já analisamos as questões preliminares relacionadas, seja a vigência da lei, seja as revogações que ela produziu, disposições gerais, onde eu te falei sobre o dolo específico, lembra disso? Onde eu te disse que a mera divergência na interpretação da lei ou na avaliação dos fatos e provas não configura abuso de autoridade. No ponto 3 eu te disse o que é o sujeito do crime. Eu te falei que o crime é próprio, que ele só pode ser praticado por agente público. Aí vem uma perguntinha. E o particular pode responder por abuso? Pode, desde que ele saiba que está ajudando um agente do Estado, um agente público. Lembra, põe na tela. O nosso Código Penal, deixa eu passar para ele rapidamente aqui, ó. O nosso Código Penal, no seu artigo 30, que está num contexto do concurso de pessoas, diz assim: não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo quando elementares do crime. As elementares, sejam elas objetivas ou subjetivas, elas se comunicam, só que atenção, se comunicam desde que conhecidas. Vamos lá, eu sou agente público, eu sou promotor, eu sou agente público para a lei. Digamos que eu peça para um amigo meu me ajudar a praticar algum abuso de autoridade previsto na lei. O meu amigo, que é particular, sabendo que eu sou agente público, ele também responde por abuso de autoridade. Porque a minha condição funcional de agente público se comunica para ele. Põe na tela, as elementares se comunicam, desde que conhecidas. É por isso que o particular, conhecendo a condição funcional do autor, pode responder também pela 13.869. Tá? Nós falamos sobre a ação penal, sobre os efeitos da condenação, sobre as penas restritivas de direitos. Nós agora começamos os crimes em espécie. Ponto 8. Eu já te mostrei, dentro da Lei de Abuso de Autoridade, o crime em espécie que está no artigo 9º, decretar medida de privação da liberdade e manifesta desconformidade com as hipóteses legais, e o crime que está no artigo 10. Decretar a condução coercitiva de testemunho ou investigado, manifestamente descabida ou sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. O 11 está vetado, chegamos no 12. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. Detenção de 6 meses a 2 anos e multa, parágrafo único. Incorre na mesma pena quem? 1. Deixa de comunicar imediatamente a execução de prisão temporária ou preventiva à autoridade judiciária que a decretou. 2. Deixa de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra, a sua família ou a pessoa por ele indicada. 3. Deixa de entregar ao preso no prazo de 24 horas a nota de culpa, assinada pela autoridade, com o motivo da prisão e os nomes do condutor e das testemunhas. E 4. Prolonga a execução de pena privativa de liberdade, de prisão temporária, de prisão preventiva, de medida de segurança ou de internação, deixando, sem motivo justo e excepcionalíssimo, de executar o alvará de soltura imediatamente, após recebido, ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial ou legal. Bom, tudo isso, pessoal, está aqui no 12. Eu começo te lembrando que a lei, ela não especifica várias coisas. A lei traz várias vezes a palavra imediatamente. Imediatamente. Pensa comigo, o que é imediatamente?
Deixar de comunicar imediatamente. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, meia hora, 1 hora. Depois de 1 hora tem crime? Você está vendo? Depois de 1 hora tem crime? A lei, ela não fala, pessoal, ainda o que é motivo justo. Ela não diz o que é motivo excepcionalíssimo. Por que ela usa essa palavra excepcionalíssimo? Tem diferença entre excepcional e excepcionalíssimo? Tudo isso não vem especificado na lei. Nós não temos o que é imediatamente. Nós não temos o que é motivo justo. Nós não temos o que é motivo excepcional ou excepcionalíssimo. Isto causa insegurança jurídica e, com certeza, vai dar ensejo a discussões infindáveis sobre o tema. Tá? Fiz a observação. Vamos para o crime em si. Ponha na tela. Nós estamos analisando, então, o 12. O 12, ele está relacionado, olha aqui, ó, ao flagrante. Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária no prazo legal. No prazo legal. Esse prazo legal, embora não esteja aqui no 12, é 24 horas. Por quê? Porque o CPP diz isso no 306. Então eu estou dentro do CPP 306. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao MP e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Está aqui o prazo, ó, em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. No mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, a nota de culpa. Então, em até 24 horas, assinada pela autoridade, com motivo da prisão, o nome do condutor e o das testemunhas. O 306 é descumprido. Isto pode ocasionar abuso de autoridade pelo caput. E na mesma pena incorre quem? Deixar de comunicar imediatamente a execução da temporária ou da preventiva ao juiz que a decretou. Deixar de comunicar imediatamente a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra a família ou a pessoa indicada. Tudo isso também está no 306. Deixar de entregar ao preso, no prazo de 24 horas, a nota de culpa, como eu te li há pouco lá no CPP, ou prolongar a execução da pena, veja, de prisão temporária ou de preventiva, medida de segurança, internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo, de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido ou de promover a soltura do preso quando esgotado o prazo judicial legal. Então a relação deste 12 é, lembra sempre, o 306, CPP 306. Tá? Bom, voltei para a lei de abuso. O 13. O 13 diz: é crime constranger o preso ou o detento, mediante violência, grave ameaça ou redução de sua capacidade de resistência a, primeira hipótese de crime, exibir-se ou ter seu corpo ou parte dele exibido à curiosidade pública. 2. Submeter-se à situação vexatória ou ao constrangimento não autorizado em lei, ou a produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Então vamos por partes. Nós temos a questão de exibir o preso para a imprensa ou para a curiosidade pública. Por que eu falo imprensa? Quantas vezes você já viu? O sujeito é preso, está lá algemado na parede com as mãos para trás e a cabeça baixa, né? E aí vai um policial e levanta o queixo dele. Alguns puxam o cabelo dele para trás para ele mostrar o rosto para a imprensa. Para ele ser exibido, põe na tela, para a curiosidade pública. Isto hoje é o crime do 13.1. É bem verdade que eu, pelo menos, identifico uma atecnia aqui no caput, porque fala preso ou detento. Bom, eu não vejo diferença entre preso e detento, né? O detento está preso e o preso está detido, tá? Talvez eles quisessem dizer preso provisório ou detento se fosse alguma condenação, tá? Então veja, a vexame, constranger a vexame, a curiosidade pública, a ser mostrado para a imprensa em uma situação vexatória de constrangimento. Isto põe na tela o 13.1. Depois, olha lá, a submeter-se à situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei.
Por exemplo, vamos imaginar que o preso em flagrante, ele está ali porque teria subtraído uma galinha. Aí a polícia, como castigo, manda ele sair na via pública batendo asas e gritando có. Ou, um caso que é verídico, colocaram uma coleira de cachorro no sujeito que foi mostrado pela cidade, até como exemplo para os demais. Isto, hoje, põe na tela, é abuso de autoridade. Já era antes, né? Hoje com muito mais razão, abuso de autoridade. E cuidado no inciso 3, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Porque isto, dependendo do dolo do agente, pode configurar tortura. A tortura está na 9455. Define os crimes de tortura. Você já sabe que constitui crime de tortura, olha a tortura constrangimento. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Então nós temos um liame muito pequeno entre este crime de tortura, a tortura à prova, o sujeito é torturado para confessar alguma coisa, por exemplo, e o inciso 3, produzir prova contra si mesmo ou contra terceiro. Haverá tortura quando o dolo for de torturar. Ou seja, quando o agente quiser constranger a vítima mediante violência ou grave ameaça, causar-lhe sofrimento físico ou mental. Aí é tortura. Põe na tela. Aí não é abuso, aí é tortura. Olha aqui. Ele quer causar na vítima sofrimento físico ou mental. Aí é tortura. Artigo 1º, inciso 1º, letra A. E não abuso de autoridade, artigo 13, 3. Tá? O 14 está vetado, cheguei ao 15. O 15 é constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Algumas pessoas estão proibidas de depor, segundo nos ensina o próprio CPP. A prova testemunhal, ela começa aqui, deixa eu ir para lá, aqui no 202. A prova testemunhal começa no 202. Toda pessoa poderá ser testemunha. O 203 fala do compromisso de dizer a verdade. Vou indo, chegam no 207. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada quiserem dar o seu testemunho. Agora compare o 207 CPP com o crime do Código, com o crime da lei especial. Constranger a depor, sob ameaça de prisão, pessoa que em razão da função. Em razão da função. Então, por exemplo, você tem aqui um funcionário público. Uma pessoa que em razão do ministério, o padre, por exemplo, em razão do ofício, você tem, por exemplo, a secretária do escritório de advocacia que escutou a conversa entre o advogado e o cliente. Ou você tem, põe na tela, a profissão, que é o próprio advogado. Aqui. Deva guardar segredo ou resguardar sigilo. Aliás, no que tange ao advogado, não custa nada nós lembrarmos que o próprio Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94, já traz como direito do advogado, aqui no artigo 7º, ó, são direitos do advogado. E aí eu desço para o 19. Aqui, ó, recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Em relação ao advogado, lembre que nós temos ainda o Código de Ética e Disciplina da OAB, cujo artigo 26, eu vou para ele, passei, diz que o advogado deve guardar sigilo
mesmo em depoimento judicial, sobre o que saiba em razão de seu ofício, cabendo-lhe recusar-se a depor como testemunha, em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou tenha sido advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte. Tá? Então, tanto o Estatuto da OAB, Lei 8.906, quanto o Código de Ética e Disciplina da OAB asseguram a recusa do advogado em depor, mesmo que desde que se trate de um fato, claro, atrelado, pessoal, à sua atuação de advogado. A recusa só pode ocorrer a fato atrelado à sua atuação de advogado. Porque se o advogado presenciou uma discussão no trânsito, tem nada a ver ali a função dele com o advogado, ou se ele está vendo um jogo de futebol e viu uma briga no estádio e não está atuando como advogado, ele é obrigado a depor. Ele é obrigado a depor como qualquer um de nós somos. Por quê? Porque o fato não está atrelado à sua atuação de advogado. Tá? Põe na tela. Voltei para o crime. Voltei para o nosso crime. O crime do artigo 15. Tá? Bom, o parágrafo único do 15 diz assim: incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório. 1. De pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. E 2. De pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença de seu patrono. Bom, vamos por partes. Nós temos aqui, antes de mais nada, a Constituição Federal. Deixa eu ir lá para o comecinho dela. A Constituição Federal trazendo no artigo 5º direitos e garantias fundamentais. Aí eu desço para o inciso 63. Descendo, ó, 63. O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Então, antes de mais nada, é uma garantia constitucional, prevista como cláusula pétrea. Agora, essas garantias também são infraconstitucionais, estão previstas no Código de Processo Penal, artigos 185 e 186. Põe na tela, te mostro agora o CPP. Saio da Constituição, volto para o CPP e dentro do CPP te mostro primeiro o 185. Ó, o acusado que comparecer perante a autoridade judiciária no curso do processo penal será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. E o 186 traz o direito ao silêncio. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas. Então veja, nós temos que cuidar porque quando o réu manifesta o seu interesse ao silêncio, ele traz o seu direito ao silêncio, nós não podemos ficar insistindo, tá, mas o senhor viu, o senhor estava, o senhor... Não, ponto. Direito ao silêncio, acabou o interrogatório dele. Porque senão... Claro, sempre com dolo específico de querer prejudicar alguém, beneficiar a si mesmo, beneficiar a terceiro, mero capricho ou para satisfação pessoal, tem que ter dolo específico, pode configurar abuso de autoridade. Põe na tela. Eu volto para o crime. O crime está aqui, ó. Então, incorre na mesma pena quem prossegue com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Ou de pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado ou defensor público sem a presença. Sem a presença do advogado, sem a presença do defensor, o sujeito disse, eu tenho advogado, mas está sendo interrogado sem advogado. Isto pode ser abuso de autoridade. Lembra do CPP 185. Olha lá. 185 está aqui. Na presença do defensor constituído ou nomeado. Tá? Bom. Saímos do 15 da Lei de Abuso de Autoridade e vamos para o 16. O 16 diz assim: deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso por ocasião de sua captura
ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Então vamos por partes. O que nós temos aqui no 16 é um tipo especial do chamado crime de falsa identidade. Lembra da falsa identidade? Está no 307 do Código Penal. Põe na tela rapidamente. Vamos ao 307 do CP. Abriu o Código Penal, 307. Falsa identidade. Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio ou alheio ou para causar dano a outrem. Esse é o tipo geral, o genérico. Lá na lei de abuso de autoridade é o tipo especial. É um tipo especial de falsa identidade. Pessoal, conforme a Constituição, o preso tem direito a saber a identidade de quem o prendeu ou de quem o está interrogando na polícia. É direito fundamental, de novo. É o artigo 5º, agora inciso 64. Põe na tela. Voltamos para a Constituição. Eu estava no 63, olha o 64. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. É por isso que vem o crime. Deixar de identificar-se ou identificar-se falsamente ao preso, por ocasião de sua captura ou quando deva fazê-lo durante sua detenção ou prisão. Tá? O parágrafo único, cuidado. O parágrafo único, ele pune, então, quem, como responsável por interrogatório em sede de procedimento investigatório de infração penal, deixa de identificar-se ao preso. Tá? É o que está na Constituição. Agora cuida, ou atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Atribui a si mesmo falsa identidade, cargo ou função. Pessoal, se o inspetor, durante o interrogatório, ele mentir para o interrogando que ele é o delegado, em tese tem um crime. Se o soldado mentir para a pessoa que ele está prendendo que ele é o capitão, que ele é um oficial, em tese tem um crime. Claro que sempre só haverá o crime se houver o dolo específico do artigo 1º, parágrafo 1º. Querer prejudicar alguém, querer beneficiar a si mesmo, querer beneficiar a terceiro, por mero capricho ou para satisfação pessoal. Tá? Põe na tela. Saímos do 16, o 17 está vetado e vamos para o 18. Submeter o preso a interrogatório policial durante o período de repouso noturno, salvo se capturado em flagrante delito ou se ele, devidamente assistido, consentir em prestar declarações. Bom, o que não se quer aqui é tirar uma pessoa de casa que estava dormindo e levá-la para ser interrogada. Porque pensa, uma pessoa que estava dormindo e é levada para o interrogatório, ela não está raciocinando de forma ativa, normalmente. Daqui a pouco não responde como responderia durante o dia. É isso que não se quer. Agora veja, põe na tela, o 18 não diz o que é repouso noturno. O 18 só fala no repouso noturno. E aí, pessoal, às 9 da noite é? Às 10 da noite é? Tem que passar da meia-noite? E aí, pessoal? Bom, o que nós vamos fazer aqui e é a minha sugestão? Eu falo sugestão por quê? Porque tudo isso é muito novo. Praticamente não há doutrina e muito menos jurisprudência sobre esses temas. Então nós estamos interpretando a lei. Repouso noturno, em uma interpretação integradora, uma interpretação sistemática da 13869, é o horário compreendido entre 21 horas e as 5 da manhã do dia seguinte. Eu inventei isto? Não. Olha o 22, põe na tela para mim. Eu vou descer um pouquinho e vou até o 22. Daqui a pouco a gente enfrenta o 22, tá? Que é um tipo especial de violação de domicílio. O 22
no seu parágrafo 1º diz, incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, quem? 3. Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas ou antes das 5 horas. Tá vendo? Então, em uma interpretação integradora, uma interpretação sistemática, o que nós temos como repouso noturno é este período, compreendido entre as 21 horas e as 5 da manhã do dia seguinte. Você pega as 21 às 5 do 22 e traz para o 18. Repito, em uma interpretação, põe na tela, sistemática ou integradora. Voltei para o 18. Tá? Submeter o preso ao interrogatório policial durante o período noturno. Esse é o crime, desde que haja o dolo específico, como sempre, tá? Agora, se houver flagrante, ou se o preso assistido por advogado, ele consentir, não haverá nenhum problema, não haverá crime em ser ouvido durante o período noturno, de repouso noturno, depois das 21 e antes das 5 da manhã. Quais são as duas exceções, então? Flagrante e consentimento assistido por advogado. Tá? Vamos a mais um crime e aí encerramos o bloco. Ponha na tela. Depois do 18, nós temos o 19. O 19 diz assim: impedir ou retardar injustificadamente o envio de pleito de preso à autoridade judiciária competente para a apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena o magistrado que, ciente do impedimento ou da demora, deixa de tomar as providências tendentes a saná-lo, ou, não sendo competente para decidir sobre a prisão, deixa de enviar o pedido à autoridade judiciária que o seja. Bom, um dos direitos do preso, pessoal, que está na LEP, é representar, é peticionar a uma autoridade, invocando algum determinado direito. Repito, é um direito do preso. Está expresso no 41. Você quer ver? Põe na tela rapidinho. Vamos para a LEP, a Lei de Execução Penal, a Lei 7.210 de 84. Dentro da LEP, eu abro o 41. Constituem direitos do preso. Aí eu desço para o 14. Olha aqui. Representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito. Então veja, quando se impede ou se retarda esse direito do preso, em tese você tem o crime do 19, quando se impede ou se retarda, sem qualquer justificativa, este envio do pleito, do pedido do preso, ao juiz competente para apreciação da legalidade de sua prisão ou das circunstâncias de sua custódia. Tá? É claro que se o juiz não tem competência, ele tem que enviar ao juiz que tenha a competência, senão ele pratica o crime do parágrafo único do 19. Tá? Sempre lembrando que o crime não é simplesmente retardar o pedido do preso. O crime é retardar o pedido do preso com um dolo específico de praticar abuso de autoridade. E o que é o dolo específico de praticar abuso de autoridade? É só você ler o parágrafo 1º do artigo 1º. Ele quer prejudicar alguém, ele quer beneficiar a si mesmo. Ele tudo é ou ele quer beneficiar a terceiro, ou é por mero capricho, ou é para satisfação pessoal. Tá? Te encontro no próximo e último bloco. Minhas amigas e meus amigos, chegamos no último bloco, no derradeiro bloco, aqui no CPIURES, vendo abuso de autoridade, a Lei 13.869 de 2019. Ponha na tela, nós estamos enfrentando os crimes em espécie, que estão entre o artigo 9º e o artigo 38 desta lei especial tão importante, a 13.869 de 2019. Nós, no último bloco, vimos o 19, o crime do 19, e vamos agora ao crime do 20, artigo 20 da lei especial. Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Incorre, diz o parágrafo, na mesma pena,
que impede o preso, o réu solto ou investigado, de entrevistar-se pessoal e reservadamente com o seu advogado ou defensor por prazo razoável, antes de audiência judicial, e de sentar-se ao seu lado e com ele comunicar-se durante a audiência, salvo no curso de interrogatório ou no caso de audiência realizada por videoconferência. Então vamos por partes. Nós temos, seja na Constituição, seja na LEP, seja no Código de Processo Penal, este direito de o advogado ter contato pessoal com seu defensor. Aliás, está inclusive no Pacto de São José da Costa Rica. Você sabia que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, aliás, promulgado no Brasil por meio do decreto 678. Vamos abrir rapidinho? Põe na tela. Eu vou abrir uma janelinha nova, ó, e eu vou colocar aqui D de decreto 678. Ó, estou abrindo. 678. Decreto 678 promulga a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica. Aí eu desço lá para o artigo 8º, que traz as garantias judiciais. Olha aqui. Garantias judiciais. O item 2 diz: durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. Letra D. Direito do acusado de defender-se pessoalmente ou de ser assistido por um defensor de sua escolha e de comunicar-se livremente e em particular com o defensor. É por isso que o CPP, aqui no artigo 185, quando fala do interrogatório do acusado, ele vai dizer no parágrafo 5º, olha aqui, ó, em qualquer modalidade de interrogatório, o juiz garantirá ao réu o direito, é um direito do réu, de entrevista prévia e reservada com seu defensor. Se realizado por videoconferência, fica também garantido o acesso a canais telefônicos reservados para a comunicação entre o defensor que esteja no presídio e o advogado presente na sala de audiência do fórum, e entre este e o preso. Então veja, impedir este direito do réu é o crime. Impedir, sem justa causa, a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado. Tá? Pessoal, o que nós temos que lembrar e temos que alertar as autoridades policiais em relação a isso também. Eu sempre converso muito com os delegados quando eu vou fazer o controle externo, a que sou obrigado por força da própria Constituição, como membro do MP, que na verdade é direito do investigado e é direito do advogado também. Muitos esquecem que o direito não é só do réu, não é só do acusado, do investigado, do suspeito, é direito, põe na tela, do próprio advogado. Eu vou abrir de novo, olha aqui, o Estatuto da OAB. Desço de novo ao artigo 7º, são direitos do advogado. Olha o inciso 3. Comunicar-se com seus clientes pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis. Você está vendo? É direito do próprio advogado, tá? Bom, voltei para a lei de abuso de autoridade e te lembro que o parágrafo único deste artigo 20, ele fala audiência judicial. Você se deu conta? Incorre na mesma pena quem impede o preso, o réu, solto, o investigado, antes de audiência judicial. Aí muitos podem pensar, mas só um pouquinho, investigado e audiência judicial, alguma coisa está mal, né? Porque a audiência judicial não é só para acusado formalmente, para réu, depois que o juiz recebe uma denúncia. Não, não é só para isso. Sabe por quê? Porque nós temos a audiência de custódia. A audiência de custódia que é, em um momento pré-processual, feita perante um juiz de direito. Tá? Saímos do 20 e vamos para o 21. Não se pode deixar no mesmo estabelecimento, na mesma cela, presos de sexo diferentes ou presos maiores e presos crianças ou adolescentes. Tá? Presos, nem poderia ter preso criança, por favor, mas põe na tela, a lei é clara nesse sentido, ela diz assim, no 21.
Manter presos de ambos os sexos na mesma cela ou espaço de confinamento. Tá? Não pode ficar na mesma cela. Então, preso homem e preso mulher. Presa mulher, não pode. A LEP, deixa eu abrir a LEP de novo aqui. Eu estava no 41, né? Eu vou por comecinho dela, sempre te mostrando onde eu estou, ó. Estou com a LEP na tela. Eu vou abrir agora o 82. O 82, 12 estabelecimentos penais. O parágrafo 1º diz: a mulher e o maior de 60, ou seja, o idoso, separadamente serão recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal. Está expresso. E depois, no parágrafo, o artigo 21 da Lei de Abuso de Autoridade diz: incorre na mesma pena quem mantém, na mesma cela, criança ou adolescente na companhia de maior de idade ou em ambiente inadequado, observado ou disposto na Lei 8.069, que é o ECA, né, pessoal? O ECA está aqui. Artigo 123 do ECA. Deixa eu abrir o ECA, ó. Ó, abri o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069, de 90. Eu vou te mostrar o 123 do ECA. A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação, por critérios de idade, complexão física e gravidade da infração. Tá? Não pode misturar, pessoal, senão é crime de abuso de autoridade, é o 21. O 22 traz um tipo especial de violação de domicílio. Diz assim: invadir ou adentrar, clandestina ou astuciosamente, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel alheio ou suas dependências, ou nele permanecer nas mesmas condições sem determinação judicial ou fora das condições estabelecidas em lei. Parágrafo 1º, incorre na mesma pena, na forma prevista no caput deste artigo, quem 1. Coage alguém, mediante violência ou grave ameaça, a franquear-lhe o acesso a imóvel ou suas dependências. 2. Vetado. 3. Cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 horas e antes das 5 horas. Parágrafo 2º. Não haverá o crime se o ingresso for para prestar socorro ou quando houver fundados indícios que indiquem a necessidade do ingresso em razão de situação de flagrante delito ou desastre. Então é claro que você tem que linkar este artigo 22 com o artigo 5º, inciso 11 da Constituição. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo. Aí vem as 4 exceções. Em caso de flagrante, para prestar socorro, em caso de desastre ou durante o dia por ordem do juiz. Ponha na tela, eu te mostro o que diz a inviolabilidade do domicílio aqui na nossa Constituição. Eu estou no artigo 5º, eu só subo para o inciso 11. A casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo 1. Em caso de flagrante delito. 2. Em caso de desastre. 3. Para prestar socorro. Ou 4. Durante o dia, por determinação judicial. Você entendeu por que a lei de abuso de autoridade fala, então, em um horário após as 21 e antes das 5? Você está vendo? Veja, então, existem regras para cumprimento de mandados de busca e apreensão, pessoal. O próprio CPP, lá no artigo 245, traz condições. As buscas domiciliares serão executadas de dia. Ó, a Constituição diz isso também. Salvo se o morador consentir, tudo bem, que se realizem à noite. E, antes de penetrarem na casa, os executores mostrarão e lerão o mandado ao morador, ou a quem o represente intimando em seguida abrir a porta. Tá? É por isso que existe o crime. Então, veja, o crime é invadir fora das hipóteses constitucionais ou estabelecidas em lei. Lembre disso, tá? É um tipo especial de violação de domicílio, tá?
Agora lembra, não tem crime se for para prestar socorro, se for no caso de flagrante, se for no caso de desastre. Seria até dispensável este parágrafo 2º, porque a própria Constituição já diz isso. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar, salvo consentimento do morador. Salvo consentimento do morador. Ou, no caso de flagrante, desastre, socorro, ordem do juiz durante o dia. Tá? Põe na tela. Saímos do 22, chegamos ao 23. Inovar artificiosamente. Eu já paro aqui e te mostro que é um tipo especial de fraude processual. É o 347. Inovar artificiosamente. É um tipo especial de fraude processual. Este é o Código Penal, né, que eu coloquei. Olha a lei de abuso agora. Inovar artificiosamente. No curso de diligência, de investigação ou de processo, o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de eximir-se de responsabilidade ou de responsabilizar criminalmente alguém ou agravar-lhe a responsabilidade. Detenção de 1 a 4 anos e multa, incorre na mesma pena quem pratica a conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa por excesso praticado na diligência, ou 2, omitir dados ou informações, ou divulgar dados ou informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Este é o 23, é um tipo especial de fraude, tá? O 23, pessoal, ele está relacionado ao próximo, ao 24. Porque no 24, uma pessoa que trabalha no hospital, por exemplo, é obrigada a atender uma vítima que já entrou em óbito. Também por quê? Porque quem matou quer praticar um tipo de fraude processual, não tenha dúvida. Ponha na tela. Então vejam como os crimes estão atrelados. O 23 que eu te li, a fraude processual no abuso de autoridade, e olha o 24. Constranger, sob violência ou grave ameaça, funcionário ou empregado de instituição hospitalar pública ou privada, a admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento do crime, prejudicando a sua apuração. Você está vendo como é um tipo também de fraude processual? Você está vendo que aqui se está alterando o local de crime? Isso não pode. Então, isto vai configurar abuso de autoridade, lembrando as senhoras e os senhores, se houver o dolo específico do artigo 1º, parágrafo 1º. Prejudicar alguém, ou beneficiar a si mesmo, ou beneficiar a terceiro, ou capricho pessoal, ou satisfação pessoal. Tá? Na tela, vamos para o próximo crime, é o crime do 25. Olha a prova ilícita aqui. 25. Proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude. A Constituição prevê a impossibilidade da prova ilícita no artigo 5º, pessoal, é direito fundamental também, inciso 56. São inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos. Artigo 5º, inciso 56 da Constituição. E o CPP, no artigo 157, complementa. Olha lá, são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas. Assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Pessoal, e isto vale também, desculpem a minha voz, isto vale também para a chamada teoria da árvore dos frutos envenenados. Que é, pensa comigo na metáfora, né? A árvore, o tronco está envenenado. Os frutos que nascem já nascem envenenados também. É uma ilicitude por derivação. Isto vale para quem obtém a prova e para quem usa a prova com o conhecimento desta ilicitude. Põe na tela. Isto vale, olha o crime, para quem obtém a prova ilícita, ou para quem faz uso dela em desfavor do investigado com prévio conhecimento da ilicitude. Isso é o crime. O 26 está vetado, o 27.
requisitar instauração ou instaurar procedimento investigatório de infração penal ou administrativa em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime, de ilícito funcional ou de infração administrativa. Parágrafo único. Não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar sumária devidamente justificada. Vamos por partes. Sem qualquer indício da prática de crime, né? Ou de ilícito funcional ou de infração disciplinar. Pessoal, indício é um sinal da existência do crime. Aliás, o indício está definido no próprio Código de Processo Penal, você sabia? Vamos para o 239, põe na tela, CPP. O CPP no 239 diz, considera-se indício a circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. Isto é indício para o CPP. Indício, pessoal, é um sinal da existência do crime, ou do ilícito funcional, ou da infração administrativa. Você tem que saber que nós, membros do MP, isto vale também para os colegas delegados de polícia, nós somos movidos pelo princípio da obrigatoriedade. Então, diante da notícia de um crime, de indícios de um crime de ação penal pública incondicionada, nós somos obrigados a agir, instaurando um expediente investigatório, requisitando um expediente investigatório. Então isso não pode ser crime. Diante do mínimo indício, nós somos obrigados a agir, então não pode ter crime. O crime só haverá quando não houver nenhum indício. A absoluta ausência de qualquer indício. Aí você tem o crime e mesmo assim, com o dolo específico de artigo 1º, parágrafo 1º, querer prejudicar alguém ou querer beneficiar a si mesmo ou querer beneficiar a terceiro ou por capricho ou por uma questão de satisfação pessoal. Tá? Ponha na tela, por favor. Lembra disso. Depois eu vou para o 28. Divulgar gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, oferindo a honra ou a imagem do investigado ou do acusado. Detenção de 1 a 4 anos e multa. Pessoal, aqui no 28, o crime não é a interceptação ilícita, porque a interceptação ilegal, ilícita, ilegítima é crime para outra lei especial, que é a lei da interceptação telefônica, a 9296 de 96. Aliás, o artigo 10 que traz o crime foi alterado pela Lei de Abuso de Autoridade nova. Então veja, interceptação ilegal sem autorização é o crime do 10 da 9296. Não é este o crime aqui. O abuso não é a interceptação ilegal. O abuso é a divulgação de uma interceptação que não tem essa divulgação nada a ver com a prova que a gente está colhendo. Põe na tela, este é o abuso. Divulgar a gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretende produzir, expondo a intimidade ou a vida privada, ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado. Então é claro que isto atenta contra, voltei para a Constituição, esta garantia constitucional que é o inciso 10º do artigo 5º. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. O crime de abuso não é, então, a interceptação ilegítima, tá? Isso é o crime para a lei da interceptação. O crime, ele está na divulgação de gravações que não têm relação com a prova que eu estou produzindo nos autos. 29. Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal ou administrativo, com o fim de prejudicar interesse de investigado. É um tipo especial de falsidade ideológica este 29, tá? Então o sujeito ativo aqui é qualquer agente público que tenha o dever de prestar estas informações. Nós temos deveres de prestar informação na nossa condição de autoridades públicas, de responsáveis por uma persecução penal. Então o crime é uma espécie de falsidade ideológica aqui. E tem dolo específico. Agora aqui no 29, você viu? Põe na tela. O dolo específico do 29 é
com o fim de prejudicar o interesse do investigado. Tá? Bom, o 30 fala em dar início ou proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente. É claro que aqui é um tipo especial de denunciação caluniosa. Eu vou dar início a uma investigação contra alguém sem justa causa ou sabendo que a pessoa é inocente. Aliás, aqui no contra quem sabe inocente só cabe dolo direto, não cabe dolo eventual, porque o legislador exige certeza contra quem se sabe inocente. Põe na tela, é um tipo especial de denunciação caluniosa. O 31, estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão do procedimento, o estende de forma imotivada, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Bom, aqui você tem que lembrar que existem, regra geral, prazos para conclusão de uma investigação. O delegado tem quanto tempo? O delegado, regra geral, porque há prazos especiais em leis especiais. Você viu comigo lei de drogas, por exemplo. Regra geral, o CPP, no artigo 10, fala em 10 dias para concluir o inquérito do preso, 30 dias para concluir o inquérito solto. Nós, membros do MP, que temos a possibilidade de instaurarmos o PIC, Procedimento de Investigação Criminal. Ele está disciplinado na Resolução 181 do CNMP, do Conselho Nacional do Ministério Público, cujo artigo 13 nos traz um prazo de 90 dias. Este prazo pode ser prorrogado sucessivamente, desde que haja uma promoção motivada do responsável por aquele expediente. 90 dias, tá? O crime, cuidado, não é simplesmente transcorrer o prazo. Só porque houve o decurso do prazo, não tem abuso de autoridade. O abuso de autoridade só haverá se houver, de forma injustificada, imotivada, de forma dolosa, uma procrastinação aqui, com o dolo específico de querer prejudicar alguém, beneficiar a si mesmo, beneficiar a terceiro, por capricho ou por satisfação, para satisfação pessoal. Só aí, põe na tela, tem o crime do artigo 31. O mero decurso do prazo não caracteriza o crime. Eu preciso do dolo específico. O 32, ele diz assim: negar ao interessado, seu defensor ou advogado, acesso aos autos de investigação preliminar, ao termo circunstanciado, ao inquérito ou a qualquer outro procedimento investigatório de infração penal, civil ou administrativa, assim como impedir a obtenção de cópias, ressalvado o acesso a peças relativas a diligências em curso, ou que indiquem a realização de diligências futuras, cujo sigilo ele seja imprescindível. É claro que aqui o 32, ele tem que estar vinculado com a súmula vinculante do STF 14. Eu estou com súmulas vinculantes aqui, vou colocar a 14, ó. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então lembra, o crime ele está em negar ao interessado ou ao advogado dele este direito, com o dolo específico, é claro. Tá? 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. O 33, ele pune, eu não sei se você se deu conta, o famoso carteiraço. Ele pune o famoso carteiraço, é o que o 33 pune aqui. Então o sujeito, vamos lá, o sujeito, por exemplo, é policial. Aí ele puxa a carteira, eu sou policial, abre a porta que eu vou entrar. Quer entrar numa boate sem pagar. Então o senhor vai investigar alguma coisa aqui dentro? Não, eu quero entrar porque eu sou policial. Não pode. Isto poderia, em tese,
põe na tela, configurar o abuso de autoridade do 33. 34 e 35 vetados. 36, decretar em processo judicial a indisponibilidade de ativos financeiros em quantidade que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte e, ante a demonstração pela parte da excessividade da medida, deixar de corrigi-la. Bom, aqui no 36 nós temos relação com o CPC, né? Porque o CPC, deixa eu abrir o CPC, ó, tá aqui na tela, Código de Processo Civil. Lá no 854, deixa eu ir para ele, 854, ele fala da penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito, o juiz, olha lá, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará as instituições financeiras por meio do sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro que tornem disponíveis ativos financeiros. Então, se houver uma penhora online aqui, por exemplo, em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida, pode ser abuso de autoridade. Agora, professor, o que é exacerbadamente? Não sei. Mais uma vez, nós temos uma elementar que não vem explicada pela lei, é um tipo aberto, isto causa insegurança jurídica e terá infindáveis discussões sobre o tema, tá? Põe na tela. Não se sabe o que é exacerbadamente. O 37 fala em demorar demasiada e injustificadamente no exame de processo de que tenha requerido vista em órgão colegiado, com o intuito de procrastinar seu andamento ou retardar o julgamento. De novo, é demorar quanto tempo? Uma semana, 15 dias, um mês, 6 meses, 5 anos? O que é demasiada e injustificadamente? É uma elementar que não vem explicada, isto causa insegurança jurídica e abre a possibilidade de infindáveis discussões sobre o tema. Último crime, 38. Antecipar o responsável pelas investigações por meio de comunicação, inclusive rede social, atribuição de culpa antes de concluídas as apurações e formalizada a acusação. Pessoal, o que não se quer aqui é que, por exemplo, o delegado ou o promotor, eles peguem e abram o Instagram e digam, olha só, vai ser punido porque eu denunciei o sujeito pelo crime tal. Ou o delegado, olha só, vai ser punido porque eu já tenho prova, mas nem concluiu ainda. Então veja, põe na tela, o crime ele vai acontecer se houver antecipação de culpa. Antecipação de culpa antes de concluída a apuração e formalizada a acusação, ou seja, oferecida a denúncia. Não pode ir para a rede social antecipar culpa. Senão, configura abuso de autoridade, artigo 38, pessoal, desde que sempre, olha quantas vezes eu falei do dolo específico, né? Haja esta finalidade específica de querer prejudicar alguém, ou beneficiar a si mesmo, ou beneficiar a terceiro, ou para capricho, ou para satisfação pessoal. Tá? Põe na tela. Último tópico e nós encerramos. Eu quero te lembrar agora, deixa eu pegar de novo o azulzinho, da questão ponto 9 do procedimento. Todos os crimes de abuso de autoridade, eles trazem um padrão no que tange a pena. Ou a pena, meus amigos e minhas amigas, ela é de 6 meses a 2 anos, ou a pena é de 1 ano a 4 anos. Olha só, existe um padrão aqui. Ou a pena é de 6 meses a 2 anos, ou a pena é de 1 a 4 anos. Se a pena é de 6 meses a 2 anos, nós estamos diante de uma infração penal de menor potencial ofensivo. Então, menor potencial ofensivo. Se é de 1 a 4, nós estamos diante de uma infração penal de médio potencial ofensivo. Você quer ver? Eu vou
até o artigo 9º de novo. Olha quanta coisa a gente viu, né? O 9º, 1 a 4. O 10, 1 a 4. O 12, 6 meses a 2 anos. Aí eu desço, vou pegar outro aqui aleatoriamente. O 18, 6 meses a 2 anos. Desço. Olha aqui, o 23, 1 a 4. Desço. Peguei o 30, por exemplo, 1 a 4. Peguei o 37, 6 meses a 2 anos. Peguei o 38, 6 meses a 2 anos. Existe um padrão aqui. Todos os crimes de abuso de autoridade ou são punidos com pena de 6 meses a 2 anos, ou são punidos com pena de 1 a 4 anos. Põe na tela para mim. Se for a pena de 6 meses a 2 anos, nós temos uma infração de menor potencial ofensivo. Ou seja, cabe transação penal. E o procedimento aqui é o sumaríssimo da Lei 9.099 de 95. Cabe transação penal e o procedimento é o sumaríssimo. Agora, de 1 a 4, o que cabe é a suspensão condicional do processo, que está no artigo 89 da 9.099. Mas, e agora, pessoal, o que eu vou colocar é uma impressão pessoal minha. Porque, veja, nós não temos doutrina, jurisprudência sobre isso, é muito novo. Mas me parece que, como os crimes são funcionais, põe na tela. O procedimento aqui é o especial dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Artigos 513 a 518 CPP. Então, cabe suspensão condicional do processo e o procedimento é o especial dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. O CPP, no 513 a 518, ele traz este procedimento especial. 513, olha lá, a 518. Do processo e do julgamento dos crimes de responsabilidade dos funcionários públicos. Traz em especial o 514. Nos crimes afiançáveis, estando a denúncia ou queixa em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do acusado para responder por escrito dentro do prazo de 15 dias. Veja, este rito tem esta particularidade. Há uma resposta preliminar em 15 dias, antes do próprio recebimento da denúncia. Agora, cuidado com a súmula, ponha na tela, 330 do STJ. Esta súmula 330, deixa eu abri-la aqui, ela diz que esta resposta preliminar ela não é necessária se a ação penal é instruída pelo inquérito. 330 do STJ. É desnecessária a resposta preliminar de que trata o 514 na ação penal instruída por inquérito. Tá? Isto, então, sobre o procedimento. Joia? Matamos a lei especial, né? Então, vimos toda a lei especial em aspectos penais e processuais penais. Espero que tenha sido do agrado das senhoras e dos senhores. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Me procure pelo nosso setor pedagógico aqui do CP Iuris ou me mande um direct, me siga lá no Instagram, @prof. Alexandre Salem. Estamos juntos. Até a próxima, bons estudos e aquele abraço!